Começa mais um Pod Sport. Apresentação: Marcelo Trinca. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Quinto episódio da primeira temporada. Ficamos um pouco afastados, tivemos alguns problemas pessoais que não vem ao caso. Já foi, já passou. Vamos para frente e é assim que vale. Mais uma vez estou aqui com a Mônica Sato, do... Como é que fala mesmo? Strong Woman. Ah, é, Strong Woman. Aprendi. Legal. Mônica, muito bem-vinda de novo aqui, cara, que satisfação, que prazer ter você aqui, ainda mais com vitória, né? Apesar que se não tivesse ganhado também, viria de qualquer jeito para contar. E eu aceitaria feliz da vida, muito bom estar aqui com você de novo. Então, legal, me conta como que foi isso aí, desde a hora que você saiu aqui de Suzano, a sua viagem, você contou um pouco antes, né, como que tava os seus treinamentos, tudo isso aí, e nós ficamos na expectativa. Eu acompanhei você para em passo pela internet, vi seus vídeos, inclusive, pessoal, nós temos os vídeos aqui, nós vamos passar, tá? Eu vi seus vídeos, eu vi que você teve uma contusão séria e tal, mas vamos lá, me conta como que foi. Bom, essa competição foi o Mundial, é o Arnold, né? Pela primeira vez na história do Arnold, eles abriram uma categoria Master, que é a minha categoria Master acima de 50 anos. Então, nós estreamos essa categoria no Mundial. Que legal. No total de 9 atletas da competição, a maioria delas, acredito que todas elas seriam, acho que eram dos Estados Unidos, né? Da América do Sul, só eu, de mulher, representando nessa categoria. E a competição foi, assim, eu cheguei lá, acho que foi uma das competições que eu estava mais preparada, assim, eu tive mais tempo de preparação. E a maturidade faz com que você saiba se preparar bem. Então, eu cheguei nessa competição sem nenhuma lesão. Então, não tinha nenhuma intercorrência, assim, com lesão, que tem que cuidar um pouquinho mais. Geralmente, eu chego, assim, já no ponto final ali, numa competição. E nessa eu estava muito bem. Eu tive um contratempo. Acredito que tenha sido por conta da mudança de temperatura. Certo. Porque a distância daqui para lá dá em torno de umas 11 horas de voo, né? E, obviamente, quando aqui está calor, lá está frio, né? Então, eles estavam saindo do inverno. Eu saí daqui com uma temperatura, foi naquela época que a temperatura para a gente estava uma sensação térmica de 50 graus. Cheguei lá numa sensação térmica de -8 e, de fato, no termômetro era -3, -7. E nós saíamos para treinar, porque você não pode ficar parado de manhã cedo, né? Uhum. Então, essa mudança brusca de temperatura fez com que eu acabasse pegando um resfriado. Putz. E na quinta-feira eu liguei pro meu treinador, ele foi comigo, né? Me acompanhou na viagem. Eu liguei para ele e falei, vamos descer para tomar café, mas eu não tô muito legal hoje não. Ele falou, eu também passei a noite meio mal. O que você tem? Eu falei, tô com febre e dor de garganta. E aí a gente tentou dar uma volta, fazer o máximo possível com vitaminas. Não dá para pôr muita medicação, porque senão você acaba regredindo muito até no treino. Sem sombra de dúvida. E aí eu fui competir com 39 graus de temperatura. Nossa. Mas eu não tinha mais o que fazer, porque febre de garganta é pra judiar. É horrível. E aí eu falei, tô aqui, vambora, né? E, assim, eu me surpreendi, assim, com o meu resultado, porque apesar da minha condição física, por conta de estar debilitada, de estar com febre, eu fui muito bem. Eu ganhei a primeira prova, que era o log lift, acabei batendo um recorde sul-americano na minha categoria, que legal. No peso do log lift, eu ergui um peso máximo, e para mim também foi um recorde pessoal, eu ergui um peso de 97 quilos no total. A segunda prova era um trap bar, que é um deadlift um pouco diferente, é feito com aquela barra hexagonal, então você não tem aquele apoio da barra na perna quando você sobe o deadlift, ele é livre essa subida, então você tem que ter um core muito forte. Nessa também era de 200 quilos, eu também ganhei a prova. A terceira prova era... Quanto? 200 quilos para repetição. Eu fiz 11 repetições em 1 minuto. E aí na terceira prova era a cangalha também 204 quilos, 38 metros. Tinha, acho que era 1 minuto o tempo máximo, mas você pontuava
concluindo esses 38 metros em menos tempo, né? Tá. E também levei a prova. No fim dessas três provas, um total de 4, eu estava com uma pontuação muito alta. Uhum. E aí veio a última prova. Que foi onde você se lesionou. Que foi onde eu lesionei. E por incrível que pareça, era a prova que eu mais bem estava, assim, que eu estava mais preparada. Assim, bom, eu sou, acho que não é novidade para ninguém, sou ex-atleta. Às vezes, quando a gente está muito preparado, nós acabamos que a gente traz pra gente uma autoconfiança sobre aquilo que vai acontecer. Você acha que foi isso? Não, eu tô muito bem, né? Eu vou ganhar. Não, nem tanto, porque eu nunca entro numa competição, mesmo estando lá na frente. Famoso salto alto. Não, porque eu sei que uma prova, você zerar uma prova, pode pôr tudo a perder. Então, Entendi. assim, para mim a competição só é ganha no final, quando você bateu ali, acabou. Vocês têm um tempo hábil entre uma competição e outra ou não? Você acabou aqui, você já automaticamente já vai para outra e já tem que fazer? Então, na verdade, uma das coisas que eu acredito que tenha me prejudicado muito nessa última prova foi o tempo de montagem de uma prova para outra. Demorou? Essa demorou. Esfriou. Essa demorou, na verdade, eram 5 provas, nós treinamos para 5 provas. Certo. Lá eles têm um tempo certo para competição. Se de repente eles veem que esse horário vai estourar, eles vão tirar uma prova. E eles tiraram uma prova. E aí tiraram a prova e colocaram a última prova, que era do sandbag. E aí teve a mudança toda de estrutura, eles demoraram muito para montar, para separar as bags, porque eram 2 atletas por vez que competiam. Então, eles tinham que montar a estrutura para 2 atletas. Nesse tempo, olha, se eu não me engano, teve um espaço assim de 35 minutos a 40. Então, é o tempo que o seu corpo esfria, o seu neural começa a trabalhar, porque, assim, para quem não é atleta, deixa eu explicar. Quando você tá no limite, assim, do seu corpo, o seu neural chega e você para. O seu neural, ele começa a trabalhar. Ele acredita que ali está na hora dele descansar, que está na hora de você começar a recuperar, que você não vai mais fazer aquele peso. Então, você não consegue fazer o peso que você fez antes. Você não consegue mais ter a mesma habilidade, a mesma desenvoltura que você estava tendo até então na prova. E aquilo ali... Então, o que aconteceu? Eu estava com aquela febre de 39 graus, teimando ali, batendo na mesma tecla. O cansaço já batendo, porque... É muito mais rápido. É normal isso. E eu não consigo comer durante a competição. Porque eu tenho que pôr aquele cinto e fazer força, para mim não combina comida no estômago. Não dá, eu imagino. E aí também acabo não me hidratando muito bem, né? Isso é um grande erro. E aí eu sei que, eu vendo eles preparar a prova, eu falava pro meu treinador, cara, o meu neural tá falando assim, vai dormir, chega, acabou. E o que eu senti foi minha musculatura relaxada. Então não foi nem autoconfiança. Eu sabia que aquela prova ali ia me pegar, por mais preparada que eu estivesse. Entendi. Porque era uma prova assim, eram 4 bags, uma de 70, 90, 90 e 100 quilos. Numa altura de 1,20 m, que você tinha que sacar ela e passar para o outro lado. Certo. Eu estava treinando aqui na altura de 1,22 m, 1,25 m, e com um peso de 110 quilos para repetição. Então, assim, 70 quilos para mim não era nem o aquecimento. Sim, entendo. Você já treinou a mais para chegar lá não ter problema problema, porque... Não vou treinar 70, 90, 100. Vou treinar já com 110 para chegar com folga. Exatamente, entendi. porque e muda. Tava tranquila, então? Tava super tranquila. É porque muda o material. Às vezes você tá aqui treinando com uma bag de um material, chega lá a bag é de outro, então ela fica mais escorregadia. Entendo. Então você tem que estar tranquila. E eu cheguei lá, eu fui arrumar. Ela estava de pezinho, que eles chamam Russefel. Eram 2 modelos. Um era um bag, que era parecendo era um saco mesmo. Certo. E o outro era o Russefel. Ele parece um caixãozinho, só que ele é de pano. Como é que é o nome? Russefel. Ah, que susto. E ele estava de pé. Eu fui só arrumar ele pra frente, pra ajeitar e puxar ele pro meu colo. A hora que eu fiz assim, o meu bíceps subiu. Foi assim, Cara, eu achei que você, no momento que você machucou, pela aquela foto que eu vi nas suas redes sociais, que foi no momento de força. Não. Você só foi empurrar ele. Eu só fui empurrar ele pra frente e apoiar ele na minha mão pra encaixar ele pra puxar pro meu colo.
E aí parou, acabou ali. E aí eu ainda tentei, né? Porque a minha pontuação estava tão alta que eu não precisava nem fazer toda a prova, nem concluir a prova. Não precisava concluir o primeiro, porque a pontuação deles é diferente daqui quando eles contam, né? Se você tirar o implemento do chão e colocar no seu colo, já vale uma pontuação. Ah, tá. Eu não precisaria nem finalizar a primeira bag. Só de eu conseguir tirar ele do chão Tirar e do colocar chão, no meu levantar. colo, eu já conseguiria garantir a minha vitória. Eles não conhecem brasileiro, né? Eu tentei. É até o final sempre, né? E É eu, o final sempre. e eu falei, caramba, é impossível, meu. E eu senti o meu bíceps estava assim, quase embaixo do meu braço, já. Ele estava aqui em cima, ele deu uns 4 dedos de distância entre o cotovelo e ele. E aí eu olhei assim, eu vi ele lá em cima e falei, cara, não tem como subir mais do que isso, impossível. E eu não estava sentindo a dor, porque eu estava na adrenalina, né? Então eu tentei ainda passar o braço por baixo, segurar com a outra mão e tentar colocar no colo, e tentei ali, Não, de tudo que perde foi jeito. Eu acabei completamente a lesionando força. mais. Mas, assim, a minha insistência foi maior. E aí eu acabei, o juiz fiz sinal para o juiz, pro árbitro, ele parou a prova, né? A minha prova. E eles têm todo um cuidado, né? Uhum. Eu já saí dali amparada com paramédicos. E eles já fizeram minha anamnese, cheguei no Brasil com ela já para encaminhar direto para o hospital. Ali mesmo já saí com gelo, passei eles me mandam, eles têm um medical center, né? Quando você sai da arena, quando termina toda a competição, aí você vai até esse medical center, eles dão o médico olha, ele dá uma avaliada se você precisa de numa emergência, se você consegue passar ainda mais um tempo assim, né? E o atendimento foi maravilhoso. E no momento do machucado ali, o que passou na sua cabeça? Bom, você já estava na frente, até aí. Pô, não fiz essa prova, mas eu ganhei a competição, vamos dizer assim. Não. Pô, mas eu não finalizei. Eu tenho uma coisa comigo, eu estava comentando com você a hora que você chegou, eu estava com dor no corpo por causa que eu estou jogando beach tênis. Infelizmente, hoje eu não consigo mais treinar judô. Eu sou destro para tudo, mas para lutar eu sou canhoto. E o meu ombro esquerdo é o ombro que eu mais machuquei. E a cirurgia não ficou boa, meu ombro escapa ainda. E toda vez que escapa, dói muito, muito, muito. Chega o ponto de ficar pálido, né? E essa coisa da gente não poder terminar a competição, de não poder finalizar alguma coisa, isso me irrita profundamente. E com essa nova modalidade que eu tô começando a gostar e muito, que é o beach tênis aí que tá em alta, eu jogo com muita gente nova. Cara, mas eu fico louco de perder, eu fico louco de errar, você entendeu? Aquela coisa de competição dentro de mim não acaba. Ela é infinita. Eu tô com 52 anos de idade. E eu quero competir sempre, eu quero estar na frente sempre, né? E eu fico imaginando com você o que passou na sua cabeça nesse momento, né, meu? Porque você tá extremamente treinada, confiante sobre aquilo que você vai fazer. E o que passou na sua cabeça nesse momento? Cara, é um misto de sensações. Primeiro, os médicos estavam colocando ali, os paramédicos colocando gelo, colocando a tipóia no meu braço esquerdo, né? Eu sou destra. E a última prova, que era uma prova de gripe, eram vários implementos, e você tinha que pegar ele com uma mão só. E até então eu não tinha certeza que ela tinha sido cancelada. A gente achava que a última prova ia rolar. E eu falava assim pra eles, vai logo, que se começar a última prova, eu consigo ir, né? Porque aí o médico olhava e falava assim, como assim? Você tá louca? Olha o seu braço, como é que tá? E eu falava, não, mas eu não vou usar esse braço, eu vou usar o outro. O outro braço tá bom, dá pra voltar. E eu fiz ele lá perguntar pra coordenadora da competição. Se você podia competir. Se eu poderia competir. Ela voltou assim. Nós estamos aqui conversando, eu nem falei pra você onde é que foi a competição. Foi em Ohio, Columbus. Ah, legal. O Arnold Classic, todos os anos, o Mundial é sempre em Ohio. Quando se fala em Arnold, é do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. E ele aparece nessas competições? Aparece. Antigamente ele vinha lá do Brasil também, que teve agora em abril, né? E ele é simpático, pelo menos? Extremamente. Ah, que legal. Muito, muito. Até 2019, todos os anos ele vinha ao Brasil. Aí teve um período ali entre 2019 e 2022 que não teve o Arnold por conta da pandemia, né? 2022 voltou. 19 foi de 2020 e 2021 que não teve. Pode continuar. É pra dar uma quebrada, né? O tamanho do homem é o pernilongo que derruba. Então.
Então, aí ele veio, ele sempre vinha, né? Aí depois disso, tem os fatores da idade, questões de saúde, ele acabou deixando de vir um ano, o outro. Mas no Ardagh, em Ohio, ele sempre está. Ele faz as premiações do fisiculturismo e faz as premiações do Pro, do Strongman. Uhum. Agora, deixa eu te falar. Nossa produção, coloca as fotos dela pra gente ir dar aquela caminhada que a gente... Essa foto é o Arnold, né? O Arnold. Essa estátua, ela fica na frente do centro de convenções. Aí você já tava melhor, já. Aí eu tava com o meu troféuzinho, né? Mas eu digo melhor, assim, de saúde. Não, foi no dia da competição. Aquele rapaz que estava do seu lado é seu técnico? É o meu treinador. Ah, tá. Ele é meu treinador. Esse aí. Isso, é o Glauco. Legal. Tô com ele há muitos anos. A próxima? Ele competiu também, inclusive. Essa foi no dia que nós chegamos lá para fazer o nosso... Eu ia até falar, mas você consegue fazer assim mesmo com o braço? Tava menos... Aí foi no dia que nós chegamos para pegar camiseta, pesar. Ali, nesse dia tava -7. Foi o dia que nós pegamos um vento, que o vento voltou de levantagem do chão. E aí foi... Olha o tamanho do saco de gelo do braço. Tô vendo. Foi no dia da competição. Quando eu saí da arena, eu pensei em ter perdido, porque todas as outras atletas, elas pontuaram. Mas não passaram sua pontuação. Eu tava com 19 pontos e a segundo lugar tava com 14 pontos. Ela conseguiu ganhar a prova da sandbag, ela ganhou das outras meninas, eu não pontuei, eu zerei. E aí eu fiquei muito triste, eu falo pro meu treinador, eu fiquei em 5º lugar, eu zerei essa prova, eu caí, eu fui desclassificada total. Todas as outras fizeram a prova, algumas não fizeram todas as bags, algumas fizeram todas, mas com mais tempo, né? E aí, no fim, ela acabou ganhando de mim com uma diferença de 2 pontos. E ainda assim, eu peguei o 2º lugar. Que é um título inédito para América do Sul. Não, mas deixa eu falar um negócio. Às vezes tem 2º lugar que é primeiro, né? Cara, esse... pela sua situação, né? Pelo que você passou ali, meu, isso aqui para nós vale ouro. A próxima, ô Kleber? Acabou a foto, agora nós temos o vídeo, né? Vamos colocar... Antes de começar esse vídeo... Explica para nós qual que é esse aparelho e o que significa. Esse é o log lift. A gente chama de levantamento de tronco, né? Ele pode ser em madeira, no caso ali ele é de madeira maciça. E no Brasil a gente usa muito ele em ferro, em vários materiais, né, de metal. Certo. Essa madeira, no caso, nos Estados Unidos, você não consegue importar esse aparelho. Por conta da madeira bonito, dele. Né? O Ibama proíbe. Põe o vídeo aí pra gente ver. E aí consiste em você sacar ele, jogar ele pro colo, rolar ele até o peito. Quanto tem de peso aí? Esse não é o de 97 quilos. O de 97 quilos a filmagem ficou muito longa. Esse é 85. Eu tava aquecendo. Acho que eu levanto fácil. Até parece. Tem uma Qual técnica. Qual o próximo vídeo? Esse aí é qual? Essa é a cangalha. Cangalha. Yoke ou cangalha, 204 quilos. Não é nada. Será que se eu ficar ali em cima, você leva eu, né? Eu passo 120? Dá pra colocar você e mais um do outro lado com 120. Cangalha, você chegou na frente da menina. Aí a competição aí é chegar na frente? É isso? Ou Dessa aí, sim. Essa aí é menos tempo. Aí você chega antes, né? Porque você fez em menos tempo. O log lift não é em menos tempo. O log lift você tinha 3 pedidas para fazer. Então, você faz a primeira pedida como powerlifting, né? Certo. Minha primeira pedida foi 86 quilos. E aí eu faço, todas as outras atletas fazem a sua primeira pedida, depois para a segunda. Minha segunda foi 92. E a minha última foi 97. E aí tem algumas que realizam, conseguem. Essa cangalha aí, qual o máximo que você consegue fazer? Eu já fiz 300 com ela. Hoje eu não faço mais. A idade pega, né? Né? É o implemento que eu mais sinto. O log lift eu continuo subindo minhas cargas no log lift. A Atlas eu faço tranquilamente 130, 140 quilos. Não digo que eu coloque ela no ombro, mas eu faço ela numa altura. O meu deadlift, eu subo toda a competição, estou batendo um PR nele. E essa cangalha é um implemento que eu mais sofro. O sandbag também, eu saco bem, mas essa aí é o que eu mais sinto. O próximo vídeo qual que é? Esse aí é treino, né? Esse é um treino, eu tava fazendo, é os 110 quilos. Aí tem 110 quilos. Aí tem 110 quilos. Tem nesse bag. Tem porque 110. nós montamos... Aí pode soltar.
Aí Nós você montamos- levanta, né? Isso. E aí, ó, o tecido dessa é extremamente escorregadio. Ele é difícil de pegar. Aí você levanta. E quantas ida e volta dessa aí tem que fazer? Nessa aí foram duas séries que eu fiz com 3 saques. Com 3. Isso aí é treino. Esse é treino. Tá. Isso você estava treinando para ir para o raio. Para o raio. Então você já estava treinando com 110. Eu tava treinando com carga acima do que eu tinha que competir. Você não é boa da cabeça, não, né? Não, é porque eu sempre faço isso, porque aí eu chego com folga, eu fico mais tranquila. Tá. Porque elas levam muita vantagem. As americanas, elas são muito grandes. Eu sou uma formiga perto delas. Agora deixa eu falar para você. Posto tudo isso aí. Eu vi um vídeo seu que acabou me emocionando, né? E eu falei assim, pô, o esporte ele rompe fronteiras em todos os aspectos, né? Eu acho que nós esportistas nós somos mais simpáticos, nós somos mais tranquilos com as coisas. E aí eu vejo um vídeo que eu não entendi direito, né? Vejo um vídeo, já deixei até aí no produção deixou no ponto, né? E você me explicou, eu entendi que o cara tinha te dado a medalha, eu não entendi direito, mas me emocionou. Esse vídeo me deixou assim impactado, porque assim, pô, o que tá acontecendo aí? A Mônica deu a medalha, ou ele deu a medalha para a Mônica, e você me contou mais ou menos, mas eu não quero contar, eu quero que você me conte a história para depois eu soltar esse vídeo. Bom, vamos lá. O Tiger é o codinome dele como atleta, né? Ele chama Limache. Limache. Ele mora em Mendoza, zona rural, e ele é funcionário de uma... Eles produzem repolho. Trabalha ele e o pai. Certo. E aí eu conheci o Limache num Arnold aqui no Brasil em 2023. Ele veio para competir. Ele chegou, se eu não me engano, com 3 quilos acima do peso que ele precisava para a competição. Nessa época eu não competi, eu fiz só uma quebra de recorde nesse Arnold. Eu estava ajudando o Ferrari. Desculpa te cortar. Pessoal, quero agradecer aqui nossos patrocinadores SSP Sinalizações, Padaria Dona Augusta e também o estúdio Poindexter, que nos cede o espaço com muito amor e carinho. Obrigado. Engraçado, né? Eu não competi, eu só fiz uma quebra de recorde. Pega a visão. É que não teve competição feminina, então nós sugerimos o Ferrari para colocar a gente para fazer quebras de recordes, né? Foi o que nós fizemos. E aí a gente estava auxiliando ele na distribuição de camisetas, das camisetas da competição e na pesagem. E aí ele estava com 3 ou 4 quilos acima do peso. E aí eu falei para ele, cara, você tem 1 hora para perder esse peso. Ou então você vai ter que ir na categoria superior. Aí ele falou, não tem problema. E ficou lá correndo, estava montando ainda o espaço. Dentro do Center, do Expo Center Norte, né? Lá é um espaço muito grande. E aí ele ficou ali correndo no meio do pessoal, montando os stand e mascando chiclete. E tudo que a gente falava para ele fazer, ele foi fazendo para perder esse peso. E tinha uma escada lá daquela Movement, que é aquela escada que vai simulando subida, né? Sei. E ele ali correndo. E ele conseguiu em 40 minutos, meia hora, bater o peso. Eliminou os 3 quilos, pesou, beleza, foi competir. Esse menino competindo, cara, é algo assim que a gente que é atleta, que gosta do esporte, e ainda mais o esporte que você pratica, ele te tira do lugar, cara. Você não consegue assistir o menino competir sentado. E é de uma humildade, sabe? Porque ele competiu, a primeira competição dele, ele não tinha joelheira. Ele competiu com essas faixas que a gente usa para quando a gente tá machucado, para enfaixar, ele enfaixava o joelho dele com isso. Ele não tinha uma camiseta de marca, ele não tinha nada de uma pessoa snob, sabe? Muito humilde ele. E aí eu sei que ele nesse ano, acho que ele ficou em segundo, se eu não me engano. E aí passou 2024, eu não competi o Arnold, nem estive no Arnold, eu estava com outros compromissos. E esse ano eu liguei para ele. Eu mandei mensagem para ele no Instagram. Falei, Tiger, você vai competir esse ano? Aí ele falou, eu até queria, mas eu não consigo, porque eu tô sem grana e tal. E aí eu conversando com ele, ele falou assim para mim, eu gostaria muito de ter uma mãe gostaria muito que minha mãe fosse como você. Eu ainda brinquei com ele, falei,
Sua mãe ia ser mó chata, cara, porque eu sou muito chata. Aí ele falou assim pra mim, eu não sei, porque eu nunca tive uma mãe. E aí aquilo ali me quebrou, né? E aí eu sei que... Mas eu não entrei em detalhes, perguntando o que havia acontecido. Eu imaginei que ele, de repente, tivesse perdido a mãe quando bebê, né? E aí ele falou assim pra mim... Eu falei, se eu conseguir te trazer pra cá, você viria? Ele falou, falta menos de um mês pra competição, Mônica. Mas eu faço o seguinte, eu vou até o ginásio na cidade, eu pego um ônibus, ele tem que caminhar acho que uns 4 quilômetros até pegar o ônibus pra ir pra cidade. Porque ele trabalha no interior de Mendoza. E eu vou no ginásio ver como é que tá meu deadlift. Que carga que é pra repetição? Eu falei, 280 quilos pra repetição. Não pode usar macaquinho. Tem que ser no pelo. Aí eu vou lá. No tempo dele ir até lá, eu corri atrás. E assim, as pessoas com que eu busquei ajuda são pessoas tão humanas que eu não precisei buscar além daquilo. Foram aquelas que eu perguntei, foram exatamente as que eu precisava para fechar o meu orçamento para conseguir trazer esse menino. E aí foi o Flávio Nunes, que inclusive ganhou a competição esse ano do Arnold, passou para o Pro, o Paulo e o patrocinador do Flávio, que me ajudou. Quando ele voltou do ginásio, ele falou, Mônica, eu consegui bater os 280. Eu falei, beleza, você conseguiu aí, eu consegui aqui. Pode arrumar suas malas que você vem pra cá, vou fazer sua inscrição. E eu ainda não tinha grana pra inscrição. Eu liguei pro Ferrari e falei, Ferrari, você consegue segurar pra mim ali uns dias? Porque eu tô sem grana, mas eu vou trazer ele pra cá. Ele falou, cara, só de você trazer esse menino pra cá, eu seguro o tempo que você precisar. Se quiser parcelar a inscrição dele, você parcela. O jeito que você puder pagar, você me paga. Eu falei, fechou. Aí ele veio. E aí ele chegou já assim, morrendo de medo de me decepcionar. E eu falei, cara, eu quero que você venha pra cá pra brincar. E eu sei que o brincar dele é muito além de brincar. E ele deu um show na arena. Ele levanta a galera, porque, cara, independente dele estar ganhando ou não, independente se ele precisasse só pegar isso aqui e fazer isso aqui uma vez só, porque os outros não conseguiram fazer, ele já ganharia, ele não se contenta com isso. Ele faz até acabar o tempo, até acabar a força dele. Ele realmente dá o melhor, dá o sangue dele ali. E aí ele ganhou, obviamente, né? E no final ele me chamou, o Ferrari me chamou, ele falou, Mônica, eu quero que você suba no pódio com ele, porque você ajudou a trazer ele pra cá. Então... E aí ele subiu, eu subi no pódio com ele, e na hora dele descer eu fui abraçá-lo, e ele veio tirando a medalha. E eu falei pra ele, não, cara, leva pro seu pai, porque a de prata tem um vídeo dele trazendo a medalha pro pai dele, o pai dele na lavoura, aí assim. eu choro também. É emocionante, não tem quem não chore com a história dele. E aí, eu falei pra ele, não, fica com você a medalha. Eu falei, então me dá a sua bandeira e você leva a medalha pro seu pai. E ele, não, essa medalha é sua. E aí não tem como não aceitar. Que é essa aqui, né? Que é essa aí. Eu falo que é a medalha mais importante que eu já ganhei na minha vida, cara. Na minha história de atleta, essa é a medalha com o maior peso de tudo, de tudo. Realmente a medalha é muito linda. Que é aquela medalha de gratidão, ele me mostrou, assim, o coração grande que ele tem, sabe? E aí ele me abraçou, e eu abracei ele, e ele falou assim pra mim, Mônica, você é a mãe que eu nunca tive. Porque a minha mãe me abandonou quando eu era criança. E eu nunca imaginei um dia ganhar um abraço de uma mãe. E hoje eu não ganhei a competição, eu ganhei uma mãe. Então, assim, o carinho e o amor que eu sinto por ele é coisa de outras vidas, sabe? É inexplicável. O sentimento... Porque eu sou dessa de ficar adotando, sabe? Atleta. Eu falo, vem cá, são mais novos que eu, e eu tenho esse hábito de chamar de filho, mas o amor e o carinho que eu tenho por esse menino é algo assim, que ultrapassa essa coisa de vida aqui na Terra, sabe? Pô, Mônica, que eu posso te dizer? É só parabenizar, primeiro pela atitude de trazer o menino para cá. Eu acho que além de esse fato, e nós entendemos bem sobre isso, de repente foi seu filho sim, ou um parente seu próximo, né? E que tem afinidade de estar perto dele e conseguir ajudar. Não tem, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Às vezes não é nem... você faz um negócio por instinto, não, quero fazer, vou trazer esse cara. Você acabou de relatar aí que não precisou ir muito longe para trazer ele aqui. Então,
Isso é de encher os olhos de todo mundo. E eu acho que, assim, falta muito para os empresários aqui no nosso país acreditar no esporte. E seja qual esporte for, esse teu esporte... hoje eu sou muito grato. O judô teve uma ascensão muito grande no nosso país. Muito grande. Né? O judô hoje caminha com as próprias pernas. Né? A gente vê o judô progredindo muito. E se eu pudesse, depois no final, vou te dar um abraço, que vai ser o abraço de muita gente que gostaria de te dar por uma atitude dessa. Não é qualquer um que faz isso. E eu acho que mais legal, você não é só trazer ele aqui. É enxergar o atleta que ele é. O potencial que ele tem para ele chegar, sei lá, no lugar máximo desse esporte. Entendeu? Que é muito, assim, nada divulgado, né? Não. Nada divulgado. Lá mesmo onde ele mora é um lugar distante, sabe? Pra quebrar, vamos dar uma pausinha pra quebrar de vez mesmo? Solta esse vídeo aí. Só pra... E teve uma atleta da Bolívia, não, do Chile, que ela veio para competir e eu auxiliei ela porque ela não tinha... o treinador dela estava competindo na Pro, então os horários dele não batiam e eu dei uma força para ela. E financeiramente, como é que foi? Foi aquela loucura de sempre? Buscando aqui, buscando ali, para pagar a passagem, para se alimentar lá? Eu tenho a Ibrachina, né, que eu sou muito grata a eles, porque eles de fato olham pro atleta, eles auxiliam no que eles podem. Então, do Arnold, o meu patrocinador único da viagem toda foi a Ibrachina. Legal. Bonito troféu, né? É, muito lindo. Muito lindo. A gente que é atleta, às vezes, né, a gente luta. Se ganhar a competição, faz parte daquilo que a gente treina todos os dias. Você não vai lá para participar, você vai para ganhar, né? A gente vai para ganhar a competição. Mas a gente sempre espera, né? Parece incrível. Você espera um troféu bonito, você espera uma medalha bonita. Eu lembro quando eu era mais novinho, para os campeonatos regionais, eu ficava bravo. Meu pai falava, nossa, pai, que medalha feia. Umas medalhinhas pequenininhas assim, parecia, de doce, né? Nossa, que medalha feia. Não, você quer ganhar melhor, então você tem que competir lá em cima, lá tem que ficar bom. Aí foi quando foi vindo Paulista, Brasileira, aí já são umas medalhas mais... Aí você começa a bonitona, mirar tal. outras e medalhas. E o pior de tudo, sabe o que acontece? Tá na caixa de sapato, cara. Não porque eu desprezei minhas medalhas ou menosprezei minhas medalhas, porque eu casei e minha mulher não é, assim, ela gosta de esporte e tal, até porque eu conheci ela na Secretaria de Esportes. Mas eu queria pendurar no lugar, ela não deixou, não. Não? O contrário, meu marido, ele me incentiva, ele fala, Mônica, você tem que fazer quadros, tem que pegar a camiseta do Arnold que você competiu, você tem que colocar junto sua medalha, lógico. Essa do Lima, é porque eu ainda estou fazendo os podcasts, eu levo ela, conto a história dela quando eu posso. E toda vez que você conta, você chora, né? Eu choro em casa, eu choro de ver o vídeo, porque assim, ele é um menino tão agradecido que ele falou que foi a primeira vez que ele voou de avião, que quando ele era criança ele sonhava em fazer isso um dia, que a gente realizou isso para ele. Ele é um menino tão grato que todo post que ele faz relacionando à competição, ele sempre fala, sabe? E eu não fiz com a intenção de querer aparecer, de querer mostrar. Em nenhum momento eu falei para ele, eu quero que você fale que eu te ajudei. Não. Para mim, se ele não falasse, estava ótimo. Só de eu ter a satisfação de ver ele sorrindo e competindo, porque ele é aquela pessoa que merece, sabe? Uhum. Ô, Mônica, e quais são os projetos agora? Você acabou de passar por uma cirurgia, deve estar recuperando ainda, que eu acho que não recupera tão rápido assim o bíceps, né? Mas o médico, cirurgião, ótimo, né? Porque nem parece que você fez uma cirurgia, ele né? caprichou. Tá bonitinho. Ele, meu físio, né? Meu fisioterapeuta, ele E quais são os projetos bastante. agora? Vai competir ainda? Então, eu pretendo sim voltar para a Arena, mas a minha pretensão agora é ou dezembro, porque eu tenho um convite para Oficial Strongman Games em dezembro. Certo. E a do Arnold, né? Em março do ano que vem. Agora, de pronto, assim, eu tô ajudando o pessoal da Associação Brasileira de Strongman na organização do brasileiro que vai ter agora, que vai ser no Campo de Marte, dia 13 de julho. E é uma competição, assim, com uma prova inédita. A gente colocou para os atletas profissionais do masculino. Eles vão fazer a disputa deles vai ser eles contra o Hércules, que é o C130, o cargueiro, né?
gigantesco, que tá aposentado, tá lá no campo de Marte. Ele pesa 34 toneladas. Nossa, os caras vão puxar aquilo lá. Vão puxar. Deus, homem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o passo para essa modalidade estourar? O que tem que fazer? Como que vocês vão fazer? Eu percebo que você está bem envolvida com as pessoas que são as pessoas envolvidas com a parte de federação, de confederação. Eu acho que você está muito próximo deles. E aí eu falo para você assim, eu não participei dessa luta do judô, por exemplo, não na luta do tatame, sim, mas essa luta política de chegar onde o judô chegou, tá? Eu sempre tive aqui no tatame e depois que eu me tornei técnico, aí sim eu me envolvi com a política, tô nela até hoje, né? Sou funcionário da prefeitura até hoje, mas estou muito envolvido com o esporte. E eu acho que você deve pensar assim também, eu sempre pensei que a pasta do esporte, seja ela lá no âmbito federal, estadual ou regional, que no nosso caso aqui, ela não precisaria ser a segunda ou a primeira, segunda pasta. Mas, pô, que ela encaixasse aqui na terceira, quarta pasta. Você entendeu? Que os dirigentes, tanto federal quanto regional, olhasse, pô, o futebol já é uma realidade. Nós já sabemos isso. Exato. Né? Voleibol também, outra realidade. O judô também se tornou uma realidade, né, no mundo. E como que você acha que isso vai acontecer? Então, eu acho que tudo tem que começar de lá de dentro, né? Uma Certo. mudança interna. E a primeira mudança que tem que acontecer é descentralizar o esporte. Porque são 2 ou 3 que querem ter o esporte ali na mão. Entendeu? Ainda tem isso. Então tem. É que você vai querer, eu que vou fazer a competição, eu que vou organizar, então o outro vai organizar, então um não pode juntar com o outro. O atleta de um não pode competir na competição do outro. Então isso já começa uma rixa dali de dentro, interna, que é absurdo. Eu sou completamente contra. Mulheres disputando espaço, sabe? Eu tô aqui, então você não chega até aqui. Existe a Federação Paulista de Strongman e a Confederação ou não? Existe a Associação Brasileira de Strongman. A associação, a Confederação Brasileira de Strongman, na verdade, ela é uma associação, ela não é uma confederação, porque não tem federações. E quem que é o cara? E aí todo mundo quer a confederação, mas não quer encarar uma federação. Entendi. Sabe? Então, assim... E quem comanda essa associação? A associação é do Glauco, que é o meu treinador, mas a mais antiga que tem dessa outra associação, que é a Confederação Brasileira de Strongman, que é a CBMF, é o Marcos Ferrari. Os dois de Mogi das Cruzes. Uhum. Só que, assim, outros estados, eles até vêm competir, mas é uma coisa tão centralizada que você faz a competição aqui, aí não apoia a competição do outro que é lá. Nós no judô nós somos definidos por delegacias. Aqui o Alto Tietê nós somos a 10ª delegacia. E aí tem um delegado regional. Que, claro, né? Hoje, por exemplo, o Mogi das Cruzes tem um ginásio, o Hugo não sei o quê, né? Aquele ginásio grande. Por exemplo, Suzano tem um ginásio, tem a nossa arena aqui, que daria facilmente para fazer um campeonato paulista, um brasileiro aqui, que nem Mogi das Cruzes e tal. Então nós conseguimos ter umas competições boas aqui na região. Então, porque o judô, ele é mais fácil para você conseguir levar ele, né? Tatame, né? Lá, cara, onde tem um tatame ali, dá pra fazer uma brincadeira. Já o Strongman, você tem a base dentro de uma academia, você consegue tranquilamente. A minha atleta, ela se prepara dentro de uma academia convencional. Fazer uma competição, por exemplo, em Suzano, você tem as coisas, o material de competição tem que vir em carreta. Tem que trazer para cá. Mas tem que vir numa carreta. Porque, por exemplo, aquele. Como é que é o nome? Que você entra embaixo e levanta lá. A cangalha, ela é desmontável. Ela toda desmonta. Então vem num caminhão, tranquilo. Vem num caminhão, dá para trazer. É que é muito peso, você tem que estar carregando muitas anilhas, você tem que estar trazendo todos os implementos. Então, assim, pro pessoal que mora no interior e quer treinar o Strongman, ou ele tem que se deslocar até aqui pelo menos uma vez por semana, para poder praticar ele de fato. Você treina em Mogi? Eu treino em Mogi. Que legal. Eu tenho esperança, assim, tem academias que estão aparecendo com interesse em montar um espaço para o Strongman, mas tem que ter um instrutor ali. A Mônica, ela pensa em se envolver? Muito, já estou começando.
Porque quando você toma uma atitude de pegar um cara de outro país e trazer pra cá, é porque esse lado seu humano, primeiro de tudo, tá aflorado, mas eu acho que quando você toma uma atitude dessa, o lado político tá muito, muito envolvido. E, gente, desculpa, a gente faz política dentro de casa. Sim. Entendeu? Você tem que ter ordem aqui, ordem ali, filho, marido, cachorro, gato, galinha, você tem que botar ordem no negócio, senão não vira, entendeu? A Mônica se vê aí num futuro envolvido com essa questão de quebrar paradigma, diluir isso aí, levar para os bairros, fazer o negócio acontecer. É o que eu tô tentando fazer. Eu tenho um projeto já que vamos ver se vai se enrolar em São Paulo, e eu estive com o Pedro também, né, para nós trazermos um campeonato aqui de Strongman. Eu ia te perguntar isso. Eu tenho já comentei com ele, havia comentado com o Rodrigo, e aí acabou ficando para mais adiante, um espaço para poder treinar crianças carentes, treinar jovens, né, no treino de força, e até mulheres, né, porque o Strongman não tem idade. Ele não tem idade, tudo é adaptado. Então, assim, não só para competição, mas para você ter um funcional bem, você conseguir levar o seu dia a dia, né? Então, eu tenho essa intenção, sim, e quero, sim, porque aos poucos a gente vai se desvencilhando, né? A gente não consegue sair de dentro de uma arena, assim, de uma hora para outra, falar, eu tô fora, não saio, não vou mais competir. Eu não tô muito mais em lugares locais de competição de judô, porque eu meio que... Eu cansei um pouco do judô, que o judô ficou muito político agora, né? Ao extremo. Então, ainda tem essa coisa regional das pessoas, não, vamos fazer só aqui, não vamos levar para lá, tal. Ainda existe isso, mas muito menos, né? Eu teve uma época que eu falei pro meu pai, pai, quando ele estava vivo ainda, meu saudoso sensei Davi Ramos Trinca, eu falei para ele, pai, você precisa ser delegado regional, porque Suzano precisa ter essa visibilidade, né? E aí meu pai foi delegado regional por, acho que, eu não sei se um mandato 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. E meu pai foi delegado regional, sobre a batuta da dona Neuza ali, ajudando ele, minha mãe. E é uma responsabilidade grande, porque você não está falando só que nós tínhamos a Associação Suzano do Clube que meu pai tocava. Aí meu pai começou a tocar a 10ª delegacia. É a associação dele, é a de Mogi das Cruzes, do Nami, do Jodi e de outras pessoas, de Santa Isabel, de Poá, de Ferraz, de Itaquá, de todo mundo, né? Então é a anuidade que tem que cobrar, é uma coisa bem... Isso tem que ser imparcial ao mesmo tempo. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que eu te pergunto, porque eu conheço muito atleta, conheço até atletas que são atletas ainda, mas são técnicos. E eu percebi uma época, que eu até lutava o Master ainda, que não dava. Porque ou você treina, ou você é técnico. Você não consegue... que nem você falou, você não competiu no Brasil, porque você estava acompanhando a menina. Ou você se concentra para a competição, ou você se concentra Eu sofro muito com isso. Eu tive uma competição... Minha primeira competição com a minha atleta foi em janeiro, que teve o Sul-Americano. E ela é muito... A Sky é incrível, né? Porque... ela consegue entender que eu ainda não consigo passar por essa transição. Eu falo para ela, cara, eu não consigo te treinar e me treinar e te acompanhar numa competição ainda. Eu falo para ela, se você fica à vontade, se você quiser procurar outro treinador, outro técnico. Mas quer você. Porque eu sei que eu não tô 100% ainda para você. Eu não consigo, por enquanto, ser 100% para você. Você é ruim como técnico? Não, ela ganha, ela vai bem, ela vai muito bem, ela ganhou o ar. Do treino. Se eu pego firme, eu sou chata. Eu sou chata. Porque assim, é o que eu passo. Se você não tem o espírito de atleta, nem me procura. Não me procura, porque você tem que saber ser resiliente, você tem que saber a hora do sim, a hora do não. Você tem que saber que você vai entrar numa academia, vai ter gente fazendo muito mais peso do que você vai fazer naquele dia. E não é porque você faz 200 e o cara tá fazendo 120 que você tem que mostrar para ele que você faz 200 aquele dia. Aquele dia você vai fazer 80 e acabou, porque faz parte do seu treino. Ó, você viu, gente? Ela só de explicar que ela já ficou brava. Já fiquei brava. Só dela explicar, já ficou brava. Porque eu tô fazendo uma planilha, né? Que você naquela semana vai fazer os 60%. Porque eu quero que na terceira semana você chegue nos seus 85%, 90%. Você me gastou a bala aí? Eu lembro que quando eu tive essa transição minha de atleta para técnico, eu precisava descarregar minha energia. Eu falei, vou descarregar minha energia dos meus atletas.
O que eu quero pra mim, eu vou passar pra eles. Exatamente. Aí eu comecei a descarregar neles. Aí um dia eu percebi que eles eram muito crianças ainda, né? Eles não entendiam pô, por que eu tenho que treinar tanto assim? Eu sentei todo mundo na minha frente e fiz uma pergunta. Vocês querem ser judocas ou serem mais um? Ah, sem ser mais um. O que é ser mais um? Ser mais um, você vai competir, você vai ficar em primeira às vezes em terceira, às vezes não vai ganhar. Agora, se você quer ser judoca de verdade, ou como meu pai falava na acepção da palavra, você vai ter que treinar, treinar e treinar. Não existe a possibilidade da prata e do ouro. Exatamente. Aliás, da prata e do bronze. É só o ouro. Perder é consequência. Mas é isso. E eles absorveram de uma forma tão forte, que eu fechava a porta na cara de mãe. Nossa, como eu era. Desculpa, viu, gente? Eu fechava as portas, as mães queriam ver, eu fechava a janela. E meu pai ficava muito bravo com isso. Mas deram resultado. Deu resultado bom. Tipo, te concentra aqui, né? Porque quando você fala de competição, você não tá falando que você tá dizendo, eu não vou sair aqui do Brasil, largar, seu caso, filha, marido. Exato. Você vai deixar uma estrutura confortável que você tem para ir para um lugar com sensação de -7, -8, Exato. com garganta, Fazer febre, meia boca. para chegar ali e todo mundo, tá bom, não, você foi bem, ficou em quinto, não, quinto. Eu sempre falo assim, eu tenho uma teoria seguinte, que independente se você chegar em primeiro ou chegar em quinto, o importante é que você saia dali sabendo que você deu 105%. Não, exatamente. Agora, olhar para sua cara e falar assim, você podia ter chegar em primeiro, chegar em segundo, você tá em sexto porque você fez corpo mole, eu sei que você é capaz de fazer e você não fez. Então, assim, eu sempre falo, presta atenção no que eu tô falando. Porque na hora da adrenalina, você tem 1 minuto para fazer repetição. E às vezes você tem esse tempo para você trabalhar, para você respirar, para você fazer aquilo que precisa. E aí começa a se atropelar inteira e eu tô ali gritando, para, espera, respira. E a pessoa tá lá fazendo. Isso me deixa louca. Eu falo, você perdeu essa prova porque você não me ouviu. Escutou. Meu irmão foi lutar uma vez, você tava falando isso, eu lembrei na hora. Meu irmão foi lutar uma vez com um rapaz de Suzano, que era até do Terazak, meu pai falou pra ele assim, não vai pra cima dele que ele vai te dar um ultimato, você vai cair de pom. Meu irmão foi pra cima, ele escutou meu pai. A minha, foi. levou o ultimato, caiu de pom. Então, essa coisa do atleta escutar o técnico é muito interessante. Agora, apareceu um cara gigante aí, mas ele não tem nada a ver com a sua modalidade. Até esqueci o apelido dele lá. Bitelo. O Bitelo. Esse pessoal tá aparecendo muito na mídia, né? Hoje a internet ficou uma loucura, né? Então eles são no TikTok e tal. Inclusive vai ter uma academia aqui em Suzano deles, né? A Maromba, né? Que chama a academia deles, é um negócio assim. E, cara, o cara é um fenômeno mesmo. O cara é gigante. De fato. Você já tinha visto ele, Mori? Antes da aparição dele? Dele aparecer, assim, dele estourar, não. Não, eu conheci ele ali na mídia, né? E eu ouvi agora aqui no Arnold. Realmente o cara é gigante, meu. Não, ele é gigante e ele é de altura uma humildade, assim, eu espero que a humildade dele nunca acabe. Ele é mineiro, né? Cara, acho que pelo sotaque, né? Então, mas eu acho que assim, ele tá sendo agora, né? Ele tá trazendo business, né? Muito, você viu? Ele tá... Eu percebi que não só aquele pessoal que tá envolvido ali, que eu não vou citar nome para não dar ibope pra eles, porque eles não me ajudam em nada, mas nada conta também, eu espero que eles sejam muito felizes, mas esse Bitelo aí, cara, eu vejo isso muito, essa humildade dele. Eu espero de verdade que esse business que está vindo, né, que ele já tá de carrão, já tá podendo morar num lugar melhor, isso, tal, que Deus abençoe ele, pra família. dá um conforto pra família, mas que ele não perca essa humildade. Porque ele tem um carisma, né, ele tem uma humildade. Porque eu já vi atleta se perder por menos. Muito. Já vi atleta se perder por muito menos. Muito. E pior de tudo, né, é que a gente sabe, né, que o dinheiro é uma coisa que... Cara, se ele é um pouquinho, você vive com um pouquinho, mas se ele é um pocão... Exato. Se você não tiver uma pessoa por trás para te administrar, falar, não faz isso. Exatamente. Eu vejo muito isso, sabe, em quem? No Neymar. Eu gosto muito do Neymar, falando de futebol, já que a gente tá falando de esporte, falando disso aí, eu vejo muito isso no Neymar. Ele não é um menino que apronta muito. Mas eu acho que falta essa coisa que o atleta que... Puta, que vontade de falar um palavrão. O atleta que se lasca,
para chegar onde ele chega, tal, ele dá valor quando ele ganha. Exatamente. Ele valoriza aquele dinheirinho, aquela coisa, o fato de ele falar assim, pô, vou comprar uma casa para minha mãe, cara, isso deve encher ele de orgulho. Mas no caso, eu também não tô usando isso como crítica do Neymar. Eu acho que falta um puxão de orelha nele. Sabe? Chegar nele e falar assim, irmão, cara, você tem jato, você tem helicóptero, você tem o que você quiser. Cara, você só vai jogar bola. Para de ser vacilão, mano. Vai jogar bola, para de arrumar machucado. Sempre, né? Meu, é eu não sei da última vez que eu vi ele cara. jogar, não sei quanto tempo faz, não. Então, e ainda, apesar de tudo, eu ainda admiro ele, sabe? Eu acho que ele é um bom jogador. Mas ele não vai ajudar em nós nada aqui, então... Eu não sou muito do futebol, não. Não é eu um esporte que me te atrai. né? Minha família é fissurada. Tem minha mãe, meu falecido pai, eles colorado fanático, brasileiro Inter. Você é do Sul, né? Eu sou gaúcha. Incrível, né? Você não tem mais sotaque. Família de Colorado. Eu moro aqui já há mais de 25 anos, perdi as contas. Ah, então ficou... Só que se eu tomo umas aí, o sotaque volta. Quando eu fico brava. Minhas filhas dão risada quando eu fico brava com elas, aí elas... O sotaque volta. Guria! Eu Mas... tive há pouco também, tive em Balneário Camboriú. Depois eu voltei para Joinville e fui para Altos da Serra lá com uns amigos da minha esposa. Mas é bem arrastado, né? Eu sou... Ali é Santa Catarina ainda, eu sou um pouquinho mais para baixo. Eu sou Rio Grande do Sul, aí a Serra Gaúcha. Tá acabando Terra do já, né, vinho. produção? Tá. A gente tem que fazer um podcast de 2 horas. Porque a gente fala muito, né? Mas, pô, eu tô super feliz pela sua vitória, de verdade. Eu só não fico feliz quando acontece esse tipo de coisa, mas nós atletas eu ex de rendimento, você ainda de rendimento, né? Eu agora tô aí no beach tênis aí, mas já percebi que eu preciso emagrecer, que eu preciso estar bem, porque a areia, cardio, né? cara, a areia é incrível. Destrói. E, cara, mas eu desejo tudo de melhor pra você sempre, viu, Mônica? Você também, Marcelo. Eu sou teu fã, Obrigada. cara, de verdade. Se tem um fã aqui em Suzano seu, sou eu. Cara. E eu espero que você chegue num lugar que tiver na sua categoria, no máximo. Que a hora que você encerrar a carreira, você fala assim, ó, vocês vão tudo aí de trás, vão ter que bater o que eu fiz aqui. Eu falo sempre pra minha atleta, eu falo, tô deixando um legado pra você carregue ele com honra. E você tem algumas pessoas que já olham pra você, né, Mônica, querendo ser a Mônica, né? Eu tenho, isso eu fico feliz. A minha atleta mesmo, eu falo pra ela, eu não sou tudo isso. E ela fala, não, eu admiro muito você. E assim, é legal quando você tem alguém aqui que te inspira, né? Que você fala que, me inspiro na galera lá de fora. Beleza, você se inspira. Mas ela tem o mesmo tipo de vida que a sua? Ela passa a mesma dificuldade de atleta que você passa aqui no seu país? Acho que você tem que valorizar o atleta do seu país. Eu tenho uma atleta que é a Flávia, que foi uma das pioneiras do Strongman no Brasil. Eu falo que ela é minha inspiração até hoje. Mesmo ela estando fora da arena, ela é a minha inspiração. Entendi. E deixa um recado para alguém. Depois do seu recadinho, tem aquelas famosas 5 perguntas, mas bem diferente daquilo que eu fiz da outra vez. Deixa um recado para quem está te ouvindo. Olha para a câmera lá. O meu recado é: corra atrás do seu sonho, cara. Mesmo que alguém olhe para você e fale, você não tem capacidade, você sabe que você tem. Não desista. Não é fácil. Não é fácil. Porque se fosse fácil, não teria valor. Mas não desista. É isso aí. Ouviram com atenção? Agora vamos lá, nosso bate-bola. Pergunta e resposta. Rapidinho, são 5 perguntas, tá? Bem diferente dessa vez. Essa vai ser legal. Essa aqui eu achei engraçada. Tá. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Cara, com meu pai. Tenho muitas saudades dele. Ele foi uma pessoa assim que... Ele é o amor da minha vida. Que legal. Vamos lá, segunda. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Da minha pequena. Quando eu tava indo competir, eu tava com medo, porque eu não lembro que competição que foi. Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, só vai e faz. Melhor. Eu tava indo pro Mundial. Eu tava indo pro Mundial em Londres, eu tava com meu bíceps direito rompido. Eu competi com ele rompido. E ela falou assim pra mim, eu tava com muito medo que eu tava sem treinar. Ela falou, mãe, só vai e faz. No aeroporto ela falou isso. Vamos lá, a terceira é legal também. O que você diria para o seu eu há 10 anos atrás? Há 10 anos, Mônica, acredita que você consegue. Não desista do seu sonho.
Você não sabe até onde você consegue ir. Esse aqui também é interessante. Se você fosse um livro, qual seria o título e o capítulo atual? Sem palavrões. O título do meu livro é Se Eu Contar, Ninguém Acredita. Meu capítulo atual, cara, eu já vivi tudo o que eu tive vontade de viver. Eu sou feliz pelas conquistas que eu tenho hoje, pelos erros que eu cometi lá atrás, porque Legal. Eles me fizeram crescer. Isso é importante reconhecer. Não foram poucos. E a última pergunta. Qual é a próxima grande coisa que você quer conquistar? Cara, olha, eu acho que eu já conquistei tanta coisa. Eu acho que meu sonho agora que vai se realizar vai ser em setembro, né? Que era um sonho que eu tinha de ser avó. Oh, que E legal. meu netinho, eu tenho vontade de chorar. Meu primeiro netinho vai chegar e eu quero conseguir ser para ele o que eu sempre sonhei, sabe? Assim, de ser presente, de poder curtir, de poder aproveitar. Porque é muito emocionante você ver o seu filho, a sua filha ter um filho. É algo que não dá para explicar. Vó só dizem que vó e vô estraga, né? Eu pretendo não estragar muito, mas que eu quero paparicar, eu quero. Mônica, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui, por você ser essa pessoa sempre simples, sempre tranquila. A gente se conheceu numa entrevista do meu amigo Sabiá, Valdir Sabiá, gente boníssima, vai vir aqui também. Nós nos conhecemos lá, você tinha ganhado o Arnold também. Exato, foi em 2022. Tal, foi super legal. Eu acho que ali a gente já se conheceu, já se gostou um do outro. Exato. Até pela nossa religião, tudo. Eu desejo para você muito axé. Obrigada. Que você... Hoje eu tô um fio da navalha de emocionado. Que você chegue aonde Deus permitir. Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua profissão, que é o seu trabalho ser atleta. É muito legal ter você aqui. E na próxima, com certeza, se for para falar que você está indo para o caminho de ser uma grande dirigente, as portas estão abertas. Na próxima que eu estiver aqui, eu vou deixar aqui uma promessa. Na próxima que eu vier, eu vou trazer o Tiger, ele vai estar a caminho do Arnold em Ohio, que minha próxima conquista vai ser levar ele até lá. Então, que legal. A gente está correndo atrás para fazer o visto dele, que na Argentina é outro país, é diferente, mas depois é juntar o dinheirinho, fazer uma campanha. Que legal. E eu quero que vocês tenham esse prazer de conhecer esse menino. Aí, ouviu aí, produção? Vai vir internacional, hein? Vão aprendendo a falar o espanhol aí, que o argentino ali, ele fala enrolado, é difícil de entender. Pessoal, vocês que estão desse lado, muito obrigado, valeu. Top, show de bola essa conversa, esse bate-papo. É isso aí. Breve teremos mais. Logo, logo estamos de volta aqui. Essa vez não vai parar. Vamos embora agora. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.